Todos nutrimos a crença de que possuímos competência em determinadas áreas, talvez até superando a média das pessoas. Em certas circunstâncias, essa percepção pode até corresponder à realidade. Contudo, aqui reside uma verdade incômoda. Você provavelmente mantém equívocos sobre quão competente ou incompetente realmente é. Em diversas esferas da sua existência, é bastante provável que você esteja supervalorizando ou desvalorizando suas próprias capacidades. O mais perturbador é que as áreas onde mais nos enganamos frequentemente coincidem com aquelas nas quais demonstramos maior convicção. Esse fenômeno possui respaldo científico, mas sua essência é simultaneamente simples e devastadora. O efeito Dunning-Kruger representa um fenômeno psicológico que evidencia como indivíduos menos capacitados demonstram justamente maior autoconfiança, pois carecem das ferramentas necessárias para reconhecer a extensão de sua ignorância. É precisamente sobre isso que discutiremos, sobre um adversário invisível que habita nosso interior, sobre como a ignorância, quando não reconhecida, transforma-se em arrogância, e como a verdadeira sabedoria, contrariando as aparências, manifesta-se através do silêncio, da dúvida e da humildade. Existe uma categoria de antagonista que não se anuncia com gritos ou armamentos. Ele não invade residências nem subtrai recursos financeiros. Instala-se silenciosamente em nossa mente. O mais perigoso aspecto é que nos convence de que somos os protagonistas da narrativa. Esse antagonista denomina-se ignorância, porém não qualquer tipo de ignorância. Não se trata daquela que declara, desconheço este assunto. É aquela que proclama convictamente ter certeza absoluta. É a ignorância que se disfarça de conhecimento, que confunde confiança com competência, que interpreta a dúvida como debilidade. O efeito Dunning-Kruger constitui a armadilha perfeita. Quanto menor seu conhecimento, maior sua convicção de possuir sabedoria. Isso ocorre porque reconhecer a própria incompetência exigiria uma habilidade que ainda não foi desenvolvida. É semelhante a tentar observar o mundo com os olhos vendados e afirmar que ele é sombrio simplesmente porque não conseguimos enxergar. Considere um homem que assaltou 2 estabelecimentos bancários em plena luz do dia, sem máscara, sem boné, sem qualquer disfarce. Ele direcionou o olhar para as câmeras de segurança e sorriu convicto de que não seria identificado. Quando a polícia o deteve horas depois, ele não reagiu com violência, mas com surpresa genuína. Mas eu utilizei o suco de limão, disse, genuinamente confuso. Seu nome era MacArthur Wheeler, e ele acreditava com toda a certeza possível que aplicar suco de limão no rosto o tornaria invisível para câmeras de segurança, baseando-se no fato de que o limão pode funcionar como tinta invisível em correspondências antigas. Ele concluiu que sua lógica funcionaria igualmente com vigilância eletrônica. Na época, Wheeler ficou perplexo com sua prisão e insistiu que sua estratégia com suco de limão havia funcionado. Ele inclusive realizou um teste com uma câmera antes do crime, mas a polícia acredita que ele pode ter interpretado mal os resultados. Segundo as autoridades, o teste realizado por Wheeler pode ter sido comprometido por um filme defeituoso, má utilização da câmera ou alguma alteração no posicionamento do equipamento no momento da captura. Esta história verídica chegou ao conhecimento de David Dunning, professor de psicologia social na Universidade Cornell. Ele ficou obcecado com uma única questão: como alguém pode estar tão equivocado e ainda assim tão convicto de estar correto? Dunning associou-se a seu estudante Justin Kruger. Juntos, elaboraram uma série de experimentos para testar uma hipótese audaciosa, que a incompetência severa não apenas nos impede de acertar, ela também nos cega para o próprio erro. O que descobriram foi tão chocante quanto Wheeler esfregando limão no rosto. Quanto menor o conhecimento de uma pessoa, maior sua convicção de possuir sabedoria. E quanto maior seu conhecimento, mais ela percebe o quanto ainda desconhece. Eles recrutaram participantes e aplicaram testes de humor, lógica e gramática.
Após cada teste, solicitaram que os voluntários avaliassem sua própria performance e estimassem como haviam se saído comparativamente aos demais. O resultado foi alarmante. Os piores desempenhos vieram acompanhados das maiores autoconfianças. Não apenas erravam mais, elas acreditavam ter obtido excelentes resultados. Os melhores participantes, por outro lado, subestimavam suas respostas. Presumiam que os outros também haviam acertado tanto quanto eles. Ou seja, quanto maior o conhecimento, maior a humildade, e quanto menor o saber, maior a certeza de suas verdades. Era a confirmação de algo que Bertrand Russell já afirmava décadas antes. O problema da humanidade é que os estúpidos estão repletos de certezas, enquanto os inteligentes estão repletos de dúvidas. A ignorância atrevida é o vilão invisível da nossa era. E talvez o mais trágico seja isso. Quanto mais forte ela se torna, mais ela silencia a voz da dúvida, aquela que poderia nos salvar. O caso de Wheeler não foi apenas um crime mal planejado, foi um símbolo de um fenômeno humano universal, porque, de certa forma, todos nós já aplicamos suco de limão metafórico no rosto em algum momento da vida, presumindo saber mais do que realmente sabíamos. Visualize este gráfico. No eixo horizontal, o quanto você realmente conhece sobre um assunto. No eixo vertical, o quanto você acredita conhecer. Agora imagine o que acontece no início da curva. Você mal começou a aprender, mas sua confiança dispara. Esse pico é conhecido como o Monte da Estupidez, o ponto onde a ignorância é tão profunda que se confunde com iluminação. É lá que nascem os especialistas de WhatsApp, os autodeclarados gênios do churrasco, pessoas que leram uma manchete e se tornaram epidemiologistas, assistiram a um documentário e se transformaram em economistas. A confiança eleva-se mais rapidamente que o conhecimento, e o resultado é um ego inflado flutuando sobre solo vazio. Mas então algo acontece. Você continua estudando, vai além do superficial e começa a perceber que o assunto é mais complexo do que parecia. É aí que você despenca do monte e cai no vale da desesperança, o momento em que você começa a visualizar o tamanho real daquilo que desconhece. É doloroso, humilhante até, mas é também o início da sabedoria. A partir desse vale inicia-se uma nova ascensão, a rampa da iluminação, uma jornada mais lenta, mais autêntica. Sua confiança retorna gradualmente, mas agora fundamentada em conhecimento verdadeiro. Você começa a dominar a matéria, mas nunca mais com a arrogância do início, porque agora você sabe o que não sabe, e isso transforma tudo. O gráfico do efeito Dunning-Kruger não é apenas uma imagem didática, é um espelho. Mostra que o problema não é estar no monte ou no vale, é presumir ter alcançado o topo quando ainda está na base da montanha. E pior, quanto mais alto você grita lá de cima, menos ouve os que estão tentando alertá-lo aqui embaixo. Agora vamos explorar onde esse efeito se esconde no cotidiano, nas vozes mais altas e mais vazias que estamos ouvindo constantemente. Você já observou como em muitas reuniões, debates ou até jantares familiares, quem fala mais alto nem sempre é quem tem mais a contribuir? O ambiente se enche de opiniões, certezas, diagnósticos, e quase sempre aquele que eleva a voz com convicção é o que menos estudou, menos refletiu, menos duvidou. Isso não é coincidência, é o efeito Dunning-Kruger em ação. A pessoa que sabe pouco não possui meios de perceber o quanto sabe pouco. Falta-lhe justamente a habilidade de reconhecer sua ignorância, e como não vê seus próprios erros, ela acredita estar correta, ter razão, que os outros é que não compreendem. Enquanto isso, os mais preparados hesitam, pesam cada palavra, sabem que o mundo é complexo demais para respostas fáceis e por isso se calam. Na prática, isso significa que muitas vezes somos orientados pelos mais confiantes, não pelos mais competentes. Seguimos conselhos de quem grita mais, não de quem pensa melhor. E assim, a ignorância atrevida domina espaços que deveriam ser ocupados pela sabedoria discreta. Na internet, esse fenômeno se amplifica exponencialmente. A lógica das redes favorece quem possui certezas, não quem formula perguntas.
O algoritmo impulsiona o extremo, o absoluto, o simplificado, não o estudo, a dúvida ou o cuidado. O resultado: milhões de vozes, mas poucas ideias, muito ruído, pouca escuta e uma perigosa ilusão: a de que saber é apenas parecer que sabe. Mas por que os verdadeiros especialistas duvidam tanto de si mesmos? Porque os mais preparados são justamente os que mais hesitam. É hora de revelar a outra face do efeito Dunning-Kruger, a mais silenciosa, a mais solitária e a mais verdadeira. Enquanto os ignorantes se agarram à certeza como quem segura uma boia em alto mar, os verdadeiros especialistas vivem cercados de perguntas. A dúvida, para eles, não é uma fraqueza, é um farol. Mas há um preço a pagar por enxergar com clareza. Você começa a ver o tamanho do oceano e quanto mais você sabe, mais compreende o quanto ainda falta aprender. É como acender uma lanterna na escuridão e perceber que as trevas se estendem muito além do que você imaginava. É por isso que os sábios duvidam de si mesmos, porque já exploraram o suficiente para saber que o mundo não cabe em fórmulas prontas, que cada certeza vem acompanhada de uma série de talvez. Esse fenômeno tem nome: modéstia epistêmica. A humildade de reconhecer os limites do próprio conhecimento. Mas no mundo atual, essa virtude é vista como hesitação. E hesitar, para muitos, é perder espaço. Enquanto isso, os que estão no topo da ignorância, lá no monte da estupidez, continuam firmes, dando palestras, formando opiniões, sem saber que não sabem. É por isso que tantos profissionais brilhantes ficam calados. Eles presumem que sua competência é comum, que o que sabem, todo mundo sabe. É o que os estudos chamam de falso consenso. Os melhores subestimam o próprio valor porque presumem que todos os outros estão no mesmo nível. Esse silêncio é perigoso porque abre espaço para o barulho da superficialidade, para a arrogância de quem nunca olhou profundamente. Isso nos coloca diante de um paradoxo. Nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca estivemos tão vulneráveis à desinformação. Porque o excesso de dados sem estrutura, sem profundidade, gera apenas uma ilusão de saber. É a era do li um artigo e me tornei especialista, do vi um vídeo e agora ensino, do não confio na ciência, confio no meu instinto. Mas há uma saída, um caminho possível entre a arrogância da ignorância e o silêncio da sabedoria. E ele começa dentro de nós. Existe um momento raro e transformador na vida de uma pessoa. Aquele em que ela percebe que não sabe tanto quanto pensava. Não é fácil chegar até ele. Requer coragem para olhar no espelho e enxergar as rachaduras do próprio saber. Esse momento é o início da metacognição. A capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, de observar suas certezas com desconfiança, de perguntar: será que estou vendo tudo ou apenas o que quero ver? A metacognição é o antídoto natural ao efeito Dunning-Kruger. Ela não nos impede de errar, mas nos oferece a oportunidade de perceber o erro, de ajustar o curso, de aprender. E como cultivá-la? Primeiro, com humildade ativa. Saber que somos falhos não basta. É preciso querer aprender, buscar feedbacks, escutar mais do que falar. Segundo, com curiosidade verdadeira. Não aquela que busca confirmar o que já acreditamos, mas a que se encanta com o desconhecido. A que pergunta não para vencer um debate, mas para compreender melhor. Terceiro, com exposição à diferença. Cercar-se apenas de vozes que pensam igual a nós é confortável e perigoso. O confronto respeitoso com outras visões é o que expande a consciência. E, por fim, com tempo de silêncio. O mundo grita por respostas rápidas, mas sabedoria exige pausa. Exige o espaço onde a dúvida possa respirar. A boa notícia: a ciência mostra que quando uma pessoa incompetente começa a aprender verdadeiramente, ela não apenas melhora sua performance, ela também começa a reconhecer suas falhas. Ela deixa de ser vítima do efeito Dunning-Kruger, não porque passou a saber tudo, mas porque finalmente compreendeu que saber é um caminho.
não um destino. E é nesse ponto que começa a verdadeira inteligência. Aquela que não precisa de palco nem de aplauso. Aquela que é capaz de dizer com serenidade: eu não sei, mas quero saber mais. O efeito Dunning-Kruger nos ensina uma lição fundamental. A verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos nossa própria ignorância. Em um mundo repleto de certezas vazias e vozes altas, escolher a humildade intelectual é um ato de coragem revolucionária. Obrigado por dedicarem seu tempo a esta reflexão profunda. Se este conteúdo fez vocês questionarem suas próprias certezas ou despertou a curiosidade para aprender mais, inscrevam-se no canal para não perderem nossos próximos mergulhos no fascinante mundo da psicologia humana. Deixem nos comentários em que área da vida vocês já se pegaram no monte da estupidez. Suas experiências podem inspirar outros a abraçar a jornada do conhecimento verdadeiro. Compartilhem este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Afinal, vivemos tempos onde a reflexão crítica é mais necessária do que nunca. Juntos, podemos combater a arrogância da ignorância com a beleza da dúvida construtiva. Vamos juntos transformar dúvidas em aprendizado. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.